Uma igreja acolhedora, meus irmãos, é uma igreja onde as pessoas não se escondem umas das outras. E no mundo moderno, no mundo onde os problemas se espalham tão rapidamente, as notícias, tudo é tão acelerado, as pessoas estão com tão pouco tempo, que mesmo no contexto da igreja as pessoas estão vivendo dentro das suas redomas, dentro de uma bolha, sabe? Então as pessoas estão vindo para a igreja para assistir cultos, mas elas não estão querendo relacionamento, e muito menos olhar para alguém e dizer: irmão, eu posso te ajudar essa semana, como está a sua vida? Porque se você não quer ouvir a resposta, é melhor nem perguntar, e na maioria das vezes as pessoas nem perguntam, para não ouvir uma resposta do tipo: olha, eu estou passando uma luta terrível na minha vida, eu preciso de ajuda. Sabe, queridos, uma igreja acolhedora é uma igreja de relacionamentos. Aquilo que define uma igreja não é a sua estrutura física. Estrutura física não define igreja. O aspecto institucional não define igreja. Não, nós somos igreja porque nós temos um estatuto e um regimento. Isso não define igreja. Não é o seu aspecto corporativo. Não é o que define igreja, não é a sua liturgia. Não, nós temos cultos, nós cantamos, nós oramos, nós lemos a Bíblia, há pregadores. Isso não define uma igreja. Segundo as Escrituras, o que define se nós somos ou não uma igreja é a capacidade de relacionamento, porque afinal a igreja é o corpo de Cristo. Então nós não nos excluímos uns dos outros, nós não somos autônomos, não somos independentes, nós somos interdependentes. Eu dependo de você, que depende de mim, que depende do outro, que depende de mim. Essa a coisa mútua, recíproca, de interdependência. Então, o que define uma igreja é quando seus membros estão se relacionando em amor, caminhando uns com os outros, se ajudando, se percebendo, se mutualizando. Isso define que de fato somos ou não uma igreja. Queridos, em quarto lugar, uma igreja acolhedora, uma igreja que tem uma proposta de cura integral. No versículo primeiro, cura física. Achava-se de um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus cura esse homem. E diz que Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres explicação? Uma igreja acolhedora, ela tem uma proposta de transformação física, de transformação espiritual. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Veja que, tal qual em João capítulo 8, para a mulher adulta, Jesus disse: vá e não peques mais. Ele está dizendo: mude de vida. Aqui para esse homem também, enfermo há 38 anos, ao ser curado, Jesus o encontra depois e diz: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda mal pior. E nesse caso especificamente, Jesus está identificando que a doença daquele homem, que durou 38 anos, tem causa espiritual. Em João capítulo 9, Jesus vai curar um cego, e os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse: ninguém pecou, ele está cego, para que a minha glória se manifeste na vida dele. Jesus curou o cego. Não era pecado, não era maldição, não era nada, apenas havia um propósito glorioso de Deus na vida daquele homem. Esse aqui, Jesus o encontra e diz: olha, não peques mais, senão você vai ficar pior do que você estava. Muda a sua vida. E isso é uma igreja acolhedora. Ela não é inclusiva, ela é muito acolhedora. E uma igreja acolhedora, queridos, essa cura integral, ela é cura para o físico, ela é cura para a alma, e ela é cura para o coração, para as relações. Eu olho para esse indivíduo do texto, e ele a certo
momento disse para Jesus: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Queridos, eu fico pensando nessa história da perspectiva do doente, dele como pecador, que esse homem, ele estava doente, estava sozinho, certamente porque não relacionava bem com ninguém, não tinha ninguém por ele. Tem um outro doente, um outro paralítico, que um dia foi levado até Jesus por 4 amigos, que abriram um buraco no telhado, desceram o doente numa maca na frente de Jesus. E diz o texto que Jesus, ao olhar para o homem, ele diz assim: vendo-lhes a fé, porque Jesus percebe não a fé do paralítico apenas, mas ele percebe a fé dos amigos. Eu acho extraordinário aquele texto, quando os amigos são instrumentos de cura. Aquele homem tinha amigos, 4. Esse do texto é uma cria tão ruim que nem amigos ele tem, não tem parente, não tem ninguém por ele. E sabe, queridos, a igreja, uma igreja acolhedora, ela tem uma proposta de curar as pessoas, como casa de cura, como casa de restauração, como hospital, de oferecer para as pessoas, e de lembrar que Jesus cura fisicamente, mas que Jesus cura a alma das pessoas. Jesus cura as relações entre homem e mulher, entre marido e sua esposa, entre pais e seus filhos, entre amigos, entre irmãos, porque a graça de Jesus vai apaziguar a minha alma e ela vai me curar também do meu isolamento. Então isso é uma igreja, queridos, acolhedora. Em último lugar, uma igreja acolhedora, queridos, é uma igreja que manifesta graça e misericórdia em todas as suas ações. Verso 6, Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ficar são? Quando eu digo de manifestar graça, queridos, é que Jesus está passando ali, e percebam vocês que o texto diz que havia um monte de enfermo, mas Jesus percebeu aquele homem. Não havia uma razão específica, não havia méritos dele, simplesmente ele olhou para ele e quis curar aquele homem, e ele manifesta graça na vida dele. Versículo 17 do texto também, que nós não lemos, de João capítulo 4, diz o seguinte, aliás, João 5, o versículo 17, diz que, mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Queridos, uma igreja acolhedora, uma igreja que manifesta graça, que manifesta misericórdia em todas as suas ações. E sabe, queridos, eu especificamente, ao longo do meu ministério, o tema que eu mais tenho ministrado é graça de Deus. Algumas vezes eu pensava que esse tema era um tema muito usual no contexto da igreja brasileira. Muitas vezes eu tenho me surpreendido que esse tema é incomum para tanta gente. E graça de Deus, gente, a graça é a principal doutrina do Novo Testamento. A graça de Deus é o que torna o cristianismo único. Porque se não é a graça, o cristianismo poderia ser comparado a muitas outras religiões. Só o cristianismo fala de um Deus santo, salvando miseráveis pecadores pela sua graça. Nenhuma outra religião ou grupo no mundo prega salvação nesses termos. Porque todas as religiões do mundo pregam salvação pelas obras, pelo mérito, por alguém que escala uma escada de méritos para chegar no céu. Todas. Só o cristianismo fala de um Deus gracioso. Isso nos torna únicos. É a mensagem única do cristianismo. A mais diferente de todas é a graça de Deus. Mas durante todos esses anos, lendo, pregando, ministrando sobre a graça, eu tenho reconhecido agora, nesses dias, queridos, que tem 2 perigos grandes sobre a graça de Deus pairando sobre a igreja evangélica brasileira. E um grande grupo da igreja evangélica brasileira, o que toma conta da mídia, da televisão,
esse grupo, eles estão pecando sobre a graça pelo desuso. Você pode assistir 200 horas desses programas, você nunca vai ouvir falar da graça de Deus. E eles não podem pregar sobre graça. Por quê? Porque graça é contra mérito. Graça fere a teologia da barganha. Porque se graça é de graça, não tem pagamento. Não é, olha, se você der, Deus vai te pagar 10 vezes mais. Se você fizer isso, Ele vai te devolver. Querido, se esse povo pregar a graça de Deus, a igreja fecha. Agora, esse grupo que eu disse para vocês, modernamente aqui, das igrejas inclusivas, universalistas, que vão avassalar o nosso país agora, capaz de pôr 5.000 pessoas em menos de um ano, essas igrejas vão pecar pelo abuso da graça. Porque sabe qual é o discurso? O discurso, olha, Deus ama todo mundo graciosamente. Olha, se você está vivendo no pecado, Deus não vai te condenar ao inferno, porque Deus é um Deus gracioso, e um Deus gracioso de amor. Ele não condena ninguém ao inferno. Ninguém vai para o inferno. Ninguém. Essa é a mensagem. E queridos, e por igrejas inclusivas, há uma outra igreja em Goiânia, a maior delas de Goiânia, e ela tem uma teologia chamada teologia do dano da segunda morte. Sabe o que é isso? A ideia é, se eu sou casado, eu estou vivendo em prostituição, a ideia é, eu sou crente, eu estou salvo, ok. Mas agora, se eu estou fazendo corrupção, se eu estou mentindo, roubando, prostituindo, isso não dá inferno, isso vai dar um dano na segunda morte. Ao morrer, eu vou ter um prejuízo na eternidade, mas não vai dar inferno. Boa essa teologia, não. Salva todo mundo, deixa todo mundo na igreja tranquilo. E queridos, quem não quer ser incomodado tem que deixar de ser cristão, porque o cristianismo ele incomoda. Porque se você não quer incômodo para lidar com o pecado, então escolha outra religião. O cristianismo, você lamenta, se o seu negócio era escolher religião, você escolheu a religião errada, porque o cristianismo ele incomoda as pessoas. Ele é incomodante, ele é inquietante, ele não me deixa viver uma vida fora dos parâmetros de Deus. E sabe, queridos, então, quando se fala de graça, um grupo não fala sobre graça porque não pode falar, o outro vai falar de graça agora, para dizer, olha, um Deus de graça jamais condenará seus filhos ao inferno. Isso é abuso. Mas ainda assim, queridos, uma igreja acolhedora é uma igreja que precisa agora, então, no meu entendimento, ter uma doutrina sadia, boa, sobre a graça de Deus, olhar as pessoas com graça, tratar com graça, entendendo que a graça de Deus é o legado único do cristianismo para a humanidade. E é a doutrina principal do Novo Testamento. Então, queridos, uma igreja acolhedora é uma igreja que trata com graça. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós precisamos, queridos, aprender a tratar as pessoas na medida da graça, da misericórdia, na medida do crédito e não do débito. A graça de Deus em Jesus, quando morre na cruz, coloca um crédito inesgotável na minha vida. Ele nunca deixará de me amar. Esse amor é incondicional, é ilimitado. E é esse amor, é essa graça que precisa ser estendida para as pessoas. O desafio para a igreja é amar graciosamente, de um amor que ama as pessoas, mas não cobra, não exige delas, não oferece barganha, porque se graça é graça, graça é de graça. E se graça é graça, ela não vislumbra nem crédito nem débito. A graça de Deus, Jesus enxergou um mundo banhado pela graça de Deus, onde essa graça vem sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos. E existe o que nós chamamos, queridos, de graça universal, que vem sobre todo mundo.
Do mesmo jeito que o homem mais santo do mundo é amado por Deus e abençoado, o pior dos homens também, do mesmo jeito. Você já imaginou que hoje o pior dos homens acordou, tomou café, almoçou, deitou, maquinou um mal, quem sabe agora está aí perambulando na rua, procurando um mal para executar, e esse homem está debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é um escândalo. Salvar aquele pecador no último segundo da vida dele é escandaloso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A graça é escandalosa. E sabe, queridos, a graça de Deus, ela se manifestou de um jeito especial. Do ponto de vista universal, a graça é para todo mundo. Você não gosta de comer, beber, ganhar dinheiro, é para todo mundo, não é uma especificidade de crente. Agora tem uma graça única, uma graça especial para mim e para você, a graça da salvação. Essa graça foi dada a nós e é o que melhor existe da graça de Deus. Adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Adianta ter fama, glória, poder, tudo que você quiser e você morrer e ser separado de Deus? Mas Deus deu a mim e a você uma graça especial, a graça da salvação. E essa graça que Deus nos deu é para que ela também seja por mim e por você derramada e ministrada sobre os outros. A graça, queridos, nós só percebemos ela na medida em que ela se verticaliza. Ela é de Deus para mim, de Deus para mim. Mas a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo por mim e por você, ela precisa se horizontalizar, porque essa graça eu preciso dispensar ela na vida do pastor Hernani, na vida do pastor Gilberto, na sua vida. A graça que você recebeu, você derrama sobre os seus filhos, sobre seu marido, seus vizinhos, seus parentes. Essa graça se horizontaliza e ela alcança pessoas. Graça não é uma coisa para a gente curtir as bênçãos de Deus e dar glória a Deus e aleluia. Não, a graça se manifesta e ela precisa ser despejada sobre os outros. Uma igreja acolhedora é uma igreja, queridos, que vive sob a perspectiva da graça. Eu encerro, querido, as minhas palavras apenas dizendo para vocês que uma igreja acolhedora é uma igreja que é um hospital e não um tribunal. Uma igreja acolhedora, meus queridos, ela é uma igreja em que os seus membros empurram os outros para a bênção. Não é uma igreja só de gente egoísta e ensimismada querendo ser abençoada, mas é uma igreja sarada por Deus e que venceu esse egoísmo da nossa infantilidade, mas que agora quer abençoar os outros. Em terceiro lugar, eu disse que uma igreja acolhedora é uma igreja onde os seus membros não se escondem, mas eles se relacionam. Uma igreja acolhedora é uma igreja, queridos, que tem uma proposta de transformação integral. É física, é espiritual, é emocional, é relacional. O Evangelho é para todo homem e para o homem todo. Ele alcança toda a minha vida. E para finalizar, queridos, uma igreja acolhedora é uma igreja em que manifesta graça e misericórdia em todas as suas ações. Sabe, uma igreja que entende isso. Ela não desusa a graça e nem ela abusa da graça, mas ela manifesta graça ao mundo, tal qual ela recebeu. Tá? Que Deus abençoe você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.